Giovanni? Rodrigo. Eu só não sei como é que eu abro aqui o trabalho, os slides. Como é que tu abre? Vai em compartilhar a área de trabalho. Do lado do microfone. Uma tela com uma setinha, do lado do microfone, exatamente. Onde é que fica o microfone? Eu não tenho microfone. Mas a gente tá te ouvindo. Ah, Tá aonde? mexendo com o Giovanni que não acha o troço. Espera que eu vou abrir agora. Eu saí, Achei. Ah, tá. Achei. Onde? Ah, mas onde é que eu entro agora aqui? É no Enter. É Return se tu tem do Apple. Eu posso botar aqui, compartilhar aqui. Giovanni, se for computador da Apple, tem um esqueminha que tem que fazer, senão a coisa não anda. E agora onde é que eu ponho aqui? É da Apple, eu não sei. Tu tem que colocar em modo... Primeiro que tem que estar no mesmo desktop. Tem que estar a apresentação e o Teams. Se tiver um e o outro no outro, não vai. E segundo, Qualquer tem que botar coisa eu no abro. modo... Tá Bota no meu. E depois compartilha. Eu botei compartilhar. Aqui fala adicionar pessoas de grupos. Qualquer coisa eu compartilho, porque a nossa apresentação é basicamente uma sequência uma da outra, a gente fez juntos. Ah, compartilhei então, por favor. Tá aparecendo ou não? Sim. É isso? Tá aparecendo. Isso. Só põe em modo de apresentação. Só faltou o nome do Giovanni aqui embaixo. Tá, podemos começar? Começando com a Sim. primeira aula da nosso cronograma. Primeira aula vai ser câncer de esôfago e junção esôfago-gástrica. Falar mais de perto que não estou conseguindo te ouvir direito. Começando com a primeira aula de câncer de esôfago e junção esôfago-gástrica. Pode passar aí, Rodrigo. Começando pela anatomia, o esôfago fica numa topografia na qual ele é dividido em 3 compartimentos. Aliás, ele fica numa topografia em 3 compartimentos: pescoço, tórax e abdômen. O limite proximal é do músculo cricofaríngeo, mais ou menos ao nível da cartilagem cricoide até a junção esôfago-gástrica. Aqui tem os limites que eu coloquei, que eu vou falar mais nas figuras posteriores que tem nos próximos slides. Pode passar. As relações em relação ao esôfago cervical, torácico e abdominal. Pode passar. Dividindo o esôfago em 3 em relação a limite superior, médio e inferior, o esôfago superior, os limites superior dele, começando pelo esôfago cervical, do músculo cricofaríngeo até a entrada na cavidade torácica. O esôfago superior, depois tem uma imagem melhor para demonstrar,
a partir da cavidade torácica até o limite superior da veia ásica. Anteriormente, ele tem a traqueia, tem a aorta à esquerda, posteriormente tem a coluna vertebral. O limite dele é de 20 a 25 centímetros da arcada dentária superior. Isso visto pela endoscopia digestiva alta. Já o esôfago médio, na divisão da EDA, é do limite inferior da veia ásigos até o limite superior da veia pulmonar. E o esôfago inferior, nós temos o limite superior, o limite inferior da veia pulmonar até a junção esôfago-gástrica. Sendo que o esôfago inferior ele tem aproximadamente de 30 a 40 centímetros. Pode passar. Acabei não falando da junção esôfago-gástrica, né? Depois eu vou falar mais no estadiamento. Hoje em dia a classificação mudou um pouco, né? A classificação é relacionada ao epicentro. Então a gente vai tratar em relação à junção esôfago-gástrica, até 2 centímetros da cárdia é tratado como esôfago. A partir de 2 centímetros do estômago proximal, ou de algumas definições eles falam em cárdia, é tratado como estômago. Aqui na figura a gente tem bem dividido, pena que eu não consigo marcar, mas onde tem a divisão da traqueia ao nível da carina onde tem a divisão do esôfago superior para o esôfago médio. O esôfago tem 3 pontos de constrição, né, que é na constrição cricofaríngea, onde tem o arco aórtico com a traqueia, e depois na junção esôfago-gástrica. Esses 3 pontos de constricção são pontos que podem ter tanto perfuração na endoscopia, como são pontos mais fáceis de ter lesão iatrogênica. Aqui à esquerda, a gente vê passar o nervo vago, né? E o nervo vago ele tem uma relação muito importante anatômica na esofagectomia. Ele tem uma importância na regulação da inflamação, né? Ele acaba tendo uma função no diâmetro do brônquio, ele tem uma função na produção do muco, e isso tudo junto ao pós-operatório, que o paciente acaba, ou a cirurgia com uma cirurgia um pouco mais longa, e acaba tendo, durante a intubação orotraqueal, geralmente faz uma intubação seletiva, acaba tendo uma estase de muco, e tudo isso acaba favorecendo a ter complicações pulmonares depois. Tanto que na esofagectomia, o ideal, se faz a vagotomia, mas se tenta fazer uma vagotomia seletiva, né, para ter um menor grau de complicações pulmonares. Quando a gente tem no pós-operatório, o primeiro, segundo pós-operatório, a gente começa com episódios de CIRS, é um grande preditor para a gente ter complicações pulmonares. Pode passar. Eu coloquei 2 figuras. Essa primeira figura é a anatomia vista subcarinal, né, onde mostra a traqueia anteriormente ao esôfago. Ali o V são os nervos vagos, né, que a gente tem que cuidar. A tireoide passando anteriormente, numa topografia mais superior. E à direita a gente tem a artéria carótida. Essa fáscia, essa linha azul que eu não consigo marcar, é a fáscia alar, que é a fáscia que fica sobre os vasos principais nessa topografia. Pode passar o próximo slide. Esse slide já mostra uma topografia subcarinal, né? A gente tem a aorta à esquerda, o TD que a gente mostra é o ducto torácico, e aí mostra, que eu vou falar depois, em relação à disseminação linfática, porque do lado esquerdo geralmente a gente tem os linfonodos mais positivos, né? Isso porque o ducto torácico tem essa proximidade do lado esquerdo do esôfago. Em verde a gente tem a pleura,
Pode passar. Essa é uma figura que eu achei legal de ultrassom, eu nunca tinha visto, uma figura mostrando as camadas do esôfago no ultrassom endoscópio. A primeira camada mostra a transição do lúmen do esôfago, né, com a mucosa, essa camada hiperecóica. A seguir tem uma camada hipoecóica, consigo mostrar aqui, essa camada hipoecóica que fica entre a mucosa e a muscular da mucosa. A terceira aqui, onde mostra essas 3 flechas, nós temos a submucosa. E a submucosa no esôfago... Pode voltar um pouco? Não, volta ali, Rodrigo, por favor. A submucosa acaba tendo uma importância muito grande, porque é onde tem a maior parte da disseminação linfonodal, né? E é na submucosa que a gente tem os ductos maiores, fazendo uma disseminação longitudinal dos linfonodos. Né? E geralmente é nessa região onde a gente vê que se fala em artigos que quando se pula metástase, né? É por essa disseminação muito rápida da camada submucosa. Né? A terceira camada hiperecóica aqui mostra a camada muscular e a quarta é a adventícia. Aqui eu botei uma figura do up-to-date mostrando a irrigação sanguínea do esôfago. Né? Então, o esôfago cervical, a gente consegue ver que é principalmente irrigado pela artéria tireoidiana inferior. Em relação ao esôfago superior e médio, são ramos diretos da aorta, principais os ramos brônquicos. E a parte abdominal, a gente tem, aqui mostra o tronco celíaco, subindo aqui a gástrica esquerda. Essa figura também eu achei bem legal, tá? Mostrando durante a figura A, B e C mostra mais em relação à toracoscopia. Aqui mostra a artéria tireoidiana inferior. Né? Na B a gente consegue mostrar um pouco melhor a artéria brônquica. Na C aqui mostra com maior ênfase a aorta. E a D aqui inferiormente a gente consegue ver ligado à artéria gástrica esquerda. Pode passar. Essa é uma outra figura que mostra de forma bem nítida a irrigação venosa. Né? Então aqui a gente tem o tronco bracocefálico e a principal parte de irrigação do esôfago é a veia ázigo à direita, né? A gente tem a veia hemiázigo inferiormente e superior, esôfago médio para superior, a gente tem a hemiázigo acessória. Na esofagectomia, a gente acaba tendo a gente liga a veia ázigo e ela é uma veia que ela traz irrigação da veia cava inferior e faz parte da irrigação da parede abdominal e da parede torácica. Essa figura eu achei muito boa também, mostra aqui a gente tem no B a gente tem o pulmão hiperinsuflado, aqui tem a veia ázigo, um pulmão hipoinsuflado, então a gente consegue ter uma melhor visualização. E aqui a gente tem uma representação, né, do pulmão direito com a veia ázido, com o esôfago e a aorta, né, sentido crânio-caudal. Aqui que eu tinha falado no segundo e terceiro slide, né, a divisão do esôfago. Então, o esôfago cervical, essa divisão que a gente tem é sempre a partir da arcada dentária superior. Então, o esôfago cervical é de 15 a 18, 20 centímetros, a partir do músculo cricofaríngeo até a entrada na cavidade torácica. O esôfago torácico superior, então a gente tem aproximadamente dos 18 aos 24, 25 centímetros.
e vai até a veia, até a borda superior da veia ásica, né? Aqui a gente tem aquele ponto de constricção que é onde tem a constricção do esôfago a partir do esôfago com a carina aqui. Tem o esôfago médio, que na endoscopia o comprimento dele é de 24, 25 até 32 centímetros. E o esôfago inferior, que é a maior parte, vai até a transição esôfago-gástrica. Aí aqui a gente ali mostrava outra parte de constricção, a parte inferior. Pode passar. Aqui a gente tem essa nova classificação, né, da transição esôfago-gástrica. E essa transição é uma situação que tem algumas variações de definições, né? A pessoa que vai definir a parte anatômica, ela define a transição na parte proximal das dobras gástricas, né? O fisiologista, ele já faz pela manometria e acaba tendo uma outra definição. Então, para o tratamento, o que é mais utilizado hoje é em relação ao epicentro do tumor, que foi o que eu falei. Então, aqui onde está, anatomicamente se fala mais em relação ao ângulo de Riss, né? Aqui é a linha Z, que é a divisão escamo-colunar na transição histológica do esôfago para o estômago, e que acaba tendo alguma alteração, né? Inclusive, ano passado, no Congresso Brasileiro de Cirurgia Oncológica, o Rafael, não me lembro, estava falando que Araújo. Rafael Araújo, isso. Rafael Araújo estava falando que ele considera um ideal que todo o cirurgião que vai fazer uma cirurgia da transição esôfago-gástrica, ele mesmo faz endoscopia, ou então tem uma relação de muita confiança com o endoscopista. Porque, às vezes, 2, 3 centímetros proximal ou posterior acaba mudando um pouco o tratamento, inclusive, dependendo, até a linfadenectomia pode ter alguma alteração. Aqui eu peguei essa figura que mostra em camadas, né? Então, essa camada mostra a camada mucosa, com a lâmina própria e a muscular da mucosa, né? Depois a gente tem a submucosa, que é onde tem aquela maior parte da disseminação linfonodal, que acaba tendo essa disseminação longitudinal. A muscular própria, que é uma camada um pouco mais extensa, e aqui, por último, a camada mais externa adventícia, né? Notando que o esôfago é uma víscera um pouco diferente, já que ele não tem a serose. E tem duas formas de disseminação. Tem essa longitudinal e tem o por contato direto, né? E essa por contato direto, geralmente é do lado esquerdo, em razão do contato com o ducto torácico, e geralmente por imagem a gente consegue ver, quando tem uma tendência maior a ter essa disseminação por contato direto, quando a gente tem vasos da submucosa de maior calibre. Pode passar. Aqui, complementando o que eu tinha falado anteriormente em relação aos linfonodos regionais, aliás, a disposição dos linfonodos. Então, a disseminação linfonodal do esôfago tem essa peculiaridade, né? Tem muitos artigos, né, e é uma dúvida que se tinha até pouco tempo atrás, por exemplo, o linfonodo supraclavicular é considerado metastático? Não é, né? Depende da histologia do tumor, né? Se for um adenocarcinoma, por exemplo, de transição esôfago-gástrica,
ele tem uma tendência maior desse linfonodo ser considerado doença sistêmica. Mas, ao mesmo tempo, se é um linfonodo só, e aí entra nesse novo estadiamento do AJCC, sendo um linfonodo só, não chega a ser fator de mau prognóstico, né? Porque no N, o que interessa agora nesse novo estadiamento são o número de linfonodos, né? Não a localização dos linfonodos. Então, sendo um linfonodo, não tem muito valor. Agora, claro, se a gente tiver um conglomerado linfonodal, aí sim se define como uma doença de mau prognóstico. 20% das vezes que é feito o diagnóstico de câncer de esôfago, independente do tipo de histologia, né, 20% já tem linfonodo aumentado, linfonodo doente cervical, né? 30%, quando se faz o diagnóstico, tem linfonodos regionais. E os linfonodos regionais a gente chama aqueles linfonodos periesofágicos. Tá? A cadeia linfonodal, né, do câncer de esôfago é uma cadeia um pouco aumentada. Então, tentar mostrar aqui. Aqui tem a cadeia paratraqueal cervical superior. Depois tem a paratraqueal superior, paratraqueal média, paratraqueal inferior, aqui em relação aos gânglios do tronco celíaco, né, que na linfadenectomia estendida a gente tem que abordar a pequena curvatura, linfonodos da artéria gástrica esquerda, da artéria hepática comum, e aqui o 8 é linfonodos do ligamento pulmonar, e vamos ver, na outra figura mostrava aqui linfonodos do mediastino. Pode passar. A epidemiologia é um problema de saúde mundial. A doença, ela é a sétima, entre todos os cânceres, ela é a sétima mais comum e a sexta causa de morte relacionada a câncer. Ela é mais comum em homens, é uma média de 4 a 5 para uma mulher. Ela tem uma incidência maior em algumas partes do mundo, né? Isso varia bastante em relação à histologia do tumor. Então, a gente vê aqui no carcinoma epidermoide, tem o que eles chamam de cinturão do câncer de esôfago, que é no norte do Irã. Depois tem no mapa, eu vou mostrar. No norte do Irã tem a China e na parte mais central da Ásia, né? Então, os fatores de risco, não sei se o pessoal da cirurgia geral está assistindo, mas é uma questão que cai em todas as provas, né? O adenocarcinoma é mais relacionado à obesidade, a esôfago de Barrett, quando o paciente tem doença do refluxo gastroesofágico. São fatores de riscos mais ligados ao estilo de vida mais ocidental, né? Enquanto o carcinoma epidermoide, a gente tem o álcool e o tabagismo muito forte, né? O HPV é um outro fator de risco que tem se provado cada vez mais a sua importância no carcinoma epidermoide, e junto a isso um baixo índice socioeconômico, né? Como a gente vê no norte do Irã, algumas partes da Ásia e periferia da China também. Aqui eu coloquei principalmente por essa foto que eu achei muito legal, mostrando o esôfago de Barrett, e essa metaplasia, né, intestinal, que com o passar do tempo e com o passar dessa metaplasia, a gente vai ter a origem do adenocarcinoma. Pode passar. Aqui, né, mostra definido em cores a incidência do câncer de esôfago no mundo, né? Então, essa parte, esse azul mais escuro, é onde é definido, que é famoso, o cinturão do carcinoma epidermoide.
Pode passar. Aqui a gente vê esse gráfico, é um gráfico que foi feito em 2018, mostra que quase 80% do câncer de esôfago está, em número de casos, é mais prevalente na Ásia. Aqui na América Latina é 4% só. Pode passar. Aqui é assim como o câncer de pâncreas, o câncer de esôfago geralmente é feito num estadio mais avançado, né? Então, em 5 anos, a média de sobrevida, infelizmente, é de 20% apenas. Pode passar. Aqui eu coloquei em relação aos Estados Unidos, que é sempre um parâmetro, né? Falando em câncer. Então, em relação ao câncer de esôfago, ele é o 18º, comparando o que a gente mais tem na residência, que é câncer coloretal e melanoma, ele é quase 10 vezes o menor número de casos. E o número a mortalidade do câncer de esôfago é extremamente alta. Pode passar. Aqui, quando a gente faz o diagnóstico, eu coloquei esse gráfico, né, mostrando que 18% de quando se faz o diagnóstico é uma doença localizada, né, uma doença restrita à mucosa. 30%, 33% aqui nesse gráfico mostra que é uma doença regional, né, que pode ter linfonodos periesofágicos. 39% já é uma doença metastática, vai se encaminhar para um tratamento paliativo, e 10% acaba não se conseguindo fazer o diagnóstico mais exato. Em relação a esse índice que eu coloquei no slide anterior, a sobrevida em 5 anos, quando é uma doença regional que mostra 25%, localizada, como é um tumor muito restrito, muito inicial, tem 47% de sobrevida em 5 anos. Quando é doença metastática, em 5 anos a gente vê 5%, e a outra que não chama atenção é 12,8%. Aqui eu botei a evolução do câncer de esôfago, né, com o passar do tempo. Esse gráfico mostra desde 1975 até 2015, se não me engano. Então mostra que sim, o tratamento do esôfago está crescendo e está evoluindo muito, né? Tanto que depois eu vou falar no estagiamento, o 7º estagiamento da AJCC, do American Joint, o estagiamento é muito mais simples, nem se fala em neoadjuvância. Hoje a gente já tem uma divisão colocando para pacientes que conseguem fazer o tratamento neoadjuvante. Pode passar. Aqui eu coloquei um gráfico em relação ao Brasil, né? Isso classificado em relação aos homens. Depois, esse é relação de incidência, e depois tem um outro gráfico depois que fala em número de mortes. Então, o número de casos novos em 2020, a expectativa é de aproximadamente 8.700 novos casos, né? Percentualmente, isso dá quase 4%. E a gente vê que em relação a câncer de pulmão, ao câncer de cólon, que é o que a gente faz mais parte da nossa rotina, o número de casos novos é menos da metade. E daqueles 8.700 novos casos, né, então a gente vai ter uma mortalidade muito alta. Pode passar. O diagnóstico e estadiamento, então, como todos os outros cânceres, começa pela história, pelo exame físico. Em locais mais periféricos, que não tem, infelizmente, não tem disponibilidade de fazer uma endoscopia, de fazer uma tomografia, pode fazer um raio-x contrastado para ter mais ou menos dimensão o que pode estar cometendo esse doente, né? A endoscopia é o primeiro exame que vai fazer a definição histológica para ver se é maligno, para ver que tipo de célula que tem.
Dentro da endoscopia, se mostrou uma maior, pelo número de fragmentos que é realizado na endoscopia, se mostra que em um fragmento na endoscopia tem uma chance de 93% de tu conseguir fazer o diagnóstico. Conseguir 4 fragmentos já sobe para 95% e 7 fragmentos é considerado padrão ouro, né? É considerado muito próximo ao 100%. Tomografia de abdômen e tórax para completar o estagiamento, que é o que a gente tem mais disponível, inclusive no Sistema Único de Saúde. Ela tem uma sensibilidade relativamente baixa, de 30% a 60%, em diagnosticar nódulos acima de 1 centímetro. Isso falando em doença extraesofágica. O ultrassom endoscópico é uma coisa que, infelizmente, a gente não tem no Sistema Único. Ele tem uma acurácia de 85%. E tem uma classificação que eu achei muito legal também, que são 4 fatores, que é quando... Pode voltar ali. Que é quando a lesão é redonda, quando ela tem bordos lisos, quando ela tem um centro hipoecóico, e quando ela tem um tumor, quando esse linfonodo é maior de 1 centímetro, quando tem esses 4 juntos, a chance de ter um valor positivo, de não ser falso positivo ou falso negativo, a chance de ter esse acerto nesse exame com esses 4 índices é acima de 90%. Né? O PET, tem o PET e o PET-CT. O PET é um exame que, infelizmente, a gente também não tem disponível, até para convênio um exame acaba sendo difícil. Ele tem uma sensibilidade um pouco maior, né, para ter uma avaliação do linfonodo periesofágico e, inclusive, o linfonodo mais distante. Para a definição de doença doença metastática, quando tu consegue conjugar o PET-CT, tu consegue fazer diagnóstico de doença metastática em até 10%, né? Ou melhor, todos os pacientes que é realizado o PET-CT para fazer o estagiamento de uma possível doença sistêmica, né, apenas 10% tu consegue descartar da cirurgia. Esse tipo de doente é um tipo de paciente que acaba vindo muito emagrecido, muito debilitado, então tem que ter uma avaliação nutricional. Muitas vezes é fundamental aumentar o aporte de proteína nesse paciente, para todos os fatores pós-cirúrgicos, para anastomose, para evitar complicações, para ele aguentar o tratamento sistêmico posteriormente. E a avaliação pulmonar, quando a gente tem tumor mais alto acima da carina, né, a fibrobronco é o exame principal a ser realizado. Porque a fibrobronco tu consegue, além de ser um exame muito específico, tu consegue fazer a biópsia também nesse exame. Então, quando a gente tem esse tipo de tumor mais alto, ele vai conseguir definir se é uma doença curativa ou uma doença paliativa. Aqui eu coloquei essa imagem, né? Aqui a gente mostra um linfonodo periesofágico com hipoecóico no centro, bem característico de doença. E aqui a gente tem esse linfonodo periesofágico também, mas já está... Ele tem uma hiperecóico na volta e hipoecóico no fundo, provavelmente acima de 1 centímetro, um padrão bem arredondado. Enfim, ele tem todas as classificações para ser um linfonodo doente. Pode passar. Aqui a gente mostra um linfonodo paratraqueal, né?
E aqui tem outro, a gente consegue mostrar um outro linfonodo paratraqueal à esquerda. Aqui a gente consegue, eu coloquei outras figuras que eu sempre tive muita dificuldade, ainda tenho dificuldade de ver um linfonodo numa tomografia. Então aqui a gente mostra um linfonodo supraclavicular, aqui em relação à topografia celíaca gástrica esquerda, né? E aqui a gente tem um corte coronal de um PET mostrando um linfonodo corado. Agora, uma das situações principais da nossa aula de hoje, né, que é a nova classificação do AJCC, que foi lançado em 2017, foi feito um estudo com mais de 20 mil pacientes e teve alterações importantes em relação ao último estadiamento, né? Então, a principal mudança, eu acho que teve, que o antigo estadiamento era um estadiamento clínico. Agora tem o estadiamento se abriu, né? Então a gente tem um estadiamento clínico, um patológico e um pós-neoadjuvância, né? O pós-neoadjuvância ainda é meio limitado, acaba sendo meio limitado porque um fator que é muito importante nesse estadiamento, que eu me lembro muito do professor Pio falando nas primeiras vezes que eu entrei em cirurgia com ele, que ele falava que é a importância da biologia molecular do tumor, né? E nessa classificação, mais do que nunca, mostra o grau de diferenciação celular. E esse grau de diferenciação celular acaba mudando bastante, né? Que é o G1, G2 e G3. O G1 é bem diferenciado, o G2 é moderadamente diferenciado e o G3, que é o mais agressivo, é o indiferenciado. Então, no ultrassom endoscópico, por exemplo, apesar de ser um belíssimo exame, ele não é um exame muito bom para ver o T1 e o T2. Ele deixa dúvidas. Então, para aquele paciente T1, T2, que tu está pensando em fazer uma mucosectomia, fazer um procedimento menor, e tu não consegue ter uma boa definição, porque o próprio ultrassom endoscópico não consegue ser muito sensível. Então, por exemplo, um T1B com uma célula G3 não é um bom paciente para tu fazer uma mucosectomia. Mas, ao mesmo tempo, essa ressecção da mucosa tanto pode ser um procedimento terapêutico, né, e curar o paciente, como ele pode ser uma espécie de exame, porque vendo margem positiva, ele é o melhor exame para te definir qual o próximo passo, né? Ele te define qual o próximo caminho. Então, aqui, que eu tinha falado anteriormente também em relação ao N, aos linfonodos, que o que mais importa nessa classificação é o número de linfonodos acometidos e não a localização, né? O que tem falado muito em artigo é que na próxima classificação, na 9ª classificação, vai ter um apelo muito mais à genética, a marcadores, né? Vai ter para já fazer um tratamento mais focado, mais direcionado. Hoje em dia a gente vê que depois o Rodrigo vai falar, nós temos várias formas, várias medicações para fazer neoadjuvância. Para carcinoma epidermoide não é tão indicado a adjuvância, já para adenocarcinoma a gente tem o melhor resultado em fazer a adjuvância. Então, o G1, o G2 e o G3 veio para somar em qual tratamento e o prognóstico que o paciente deve ter. Aqui é aquela classificação que eu botei anteriormente, dividindo o esôfago nas 3 topografias. Então, aqui mostrando bem organizado, né, um paciente que tem um tumor T1A, ele tem uma chance de ter linfonodo doente menor que 5%. Né? Um paciente que acaba afetando a submucosa já sobe para 20%, às vezes até 30%. E T2 é um tipo, como está se usando cada vez mais ultrassom endoscópico, o T2
está se fazendo mais diagnóstico e é um tipo de tumor que não tem um tratamento bem definido ainda. Tanto pode fazer uma cirurgia upfront, como é um paciente que é bem indicado também para neoadjuvância. Acho que depois o Rodrigo vai falar melhor. Aqui a gente pode ver o T4A, que é quando invade estruturas contíguas, e T4B, quando invade a aorta e é uma doença muito avançada. Isso é uma... Pode passar ali. Essa é uma classificação também, dentre várias que existem, né, da disseminação linfonodal. Então, a gente vê que para tumor de esôfago alto, né, a chance da gente ter linfonodo doente se dá principalmente próximo à localização do tumor, né, que mostra 30%, esôfago médio 27%, né, e a gente vê que o esôfago, quando é uma lesão de esôfago alto, acaba tendo essa disseminação longitudinal muito alta, tanto que a gente vê muito rápida, tanto que a gente vê aqui na parte abdominal, a gente tem um número de linfonodo doente bem importante. Já esôfago distal, quando tem um tumor mais inferior, a gente vê que a disseminação linfonodal não é tão rica, né? Os linfonodos doentes são muito mais perilesionais, é mais restrito, né, o linfonodo em esôfago superior. E por que disso? Porque em esôfago inferior, grande parte dos casos é adenocarcinoma, né, e adenocarcinoma acaba tendo esse acometimento mais restrito, ao passo que o carcinoma epidermoide é um tipo que tem uma biologia mais agressiva, é um tipo de lesão que, quando a gente faz o diagnóstico, já está uma doença mais avançada. Então, é por isso que, quando a gente tem doença alta, a gente tem essa disseminação linfonodal mais distante, com linfonodos distantes e doentes. Ao passo que, quando a gente tem o esôfago inferior, é mais restrito. Pode passar. Aqui a classificação, né, de todos os linfonodos. Como eu falei ali, tem paratraqueal superior, paraesofageal cervical direita e esquerda. Depois a gente vê que tem aqui do tronco celíaco, artéria hepática, pequena curvatura. Enfim, a disseminação linfonodal do câncer de esôfago é extremamente rica e cada vez tem mais estudos discutindo qual linfadenectomia ser feita, qual a melhor forma de abordar. É um dos principais temas no tratamento do câncer de esôfago, com certeza, é a linfadenectomia. Então, aqui que eu tinha falado anteriormente, que é a principal mudança que a gente tem nesse 8º estagiamento do AJCC, né? Aqui do carcinoma epidermoide. Aqui já mostra, né, e já coloca o G1, G2, G3. No 7º, no estagiamento passado, não tinha essa divisão mais específica de T2 e T3. Aqui, por exemplo, a gente tem um T2 G1 e tem o T2 G3, né? E isso muda, é outro tipo de tratamento. Então, os estágios por 1, 2, 3, ele está mais subdividido a favor de ter um prognóstico mais exato, a fim de facilitar mais os estudos. E aqui o que a gente tem ali, o pós-neoadjuvância, né, que ainda é pouco usado, né, tem muito estudo para tentar definir, em cima desse estadiamento, qual o melhor tratamento a ser realizado. Aqui eu botei uma relação
Giovanni? Perdemos Giovanni? Giovanni? Quanto que se estende ainda com a aula dele, hein? Não, a dele acabou, era o último slide, professor. É. Acho que ele acabou na hora certa. Só não sei se ele vai continuar vendo a reunião agora. Acho que daqui a pouco ele vai estar de volta. Daqui a pouco Já ele tem acabado a conecta. bateria. Mas podemos dar a continuação, então. Bem, Até onde tu vai, pô? Só pra gente saber por causa do horário. Acho que ele passou um pouco do ponto dele. ele passou, mas vou tentar falar rapidamente agora, até porque o que sobrou para mim foi tratamento. A Então tá. gente acabou dividindo e também para as próximas semanas nisso. Um R- faz a introdução e depois um R2 fala sobre tratamento. Tratamento tem bastante coisa para falar também, mas meu objetivo não é esgotar o assunto, e sim trazer para discussão, mostrar alguns artigos principais e até para a gente ter mais familiaridade no dia a dia, não só com os artigos, que hoje em dia o tratamento neoadjuvante sistêmico se tornou standard para a neoplasia de esôfago e também algumas técnicas cirúrgicas. E eu começo primeiro com esse artigo, que é um artigo holandês, né, que fala sobre o tratamento o tempo de espera entre o tempo do diagnóstico, que ele marcou como a endoscopia digestiva alta e a biópsia, até a definição se seria cirúrgico ou tratamento neoadjuvante. E ele divide em dois grupos, menos que 8 semanas e mais que 8 semanas. E os pacientes que foram submetidos à neoadjuvância e cirurgia acabou não tendo impacto na sobrevida. Isso eles fizeram mais como um marcador de qualidade assistencial em relação à qualidade da assistência, né? A gente sabe que tempo em relação ao câncer é importante, e pelo menos no câncer de esôfago acabou não tendo significância estatística essas 8 semanas. Então, quando a gente tem um diagnóstico de câncer de esôfago ou de junção esôfago-gástrica, a primeira coisa que a gente pode pensar é que a gente tem tempo, né, em decidir multidisciplinarmente o tratamento desse paciente, e tendo em vista esse estudo, a princípio não impactaria na sobrevida e na sobrevida livre de doença. Meu TCC da residência de cirurgia geral foi basicamente sobre a avaliação da porcentagem dos pacientes que foram submetidos à avaliação multidisciplinar, né? Eu peguei todos os pacientes com CID de neoplasia de esôfago de junção em 2014 e 2015, excluí os que não tinham possibilidade de tratamento cirúrgico, cheguei em 42 pacientes e só 22, né, 22 foram submetidos à cirurgia sem qualquer avaliação, né, não oncológica, mas de um time multidisciplinar prévio. Então, a gente vê que não necessariamente a gente está caminhando nessa direção. Isso é o número de 2014, 2015, mas mostra a importância da gente ter conhecimento com o que eu vou falar a partir de agora. Esse é um slide, um guideline da ESMO, que divide, né, a doença, então, em doença limitada, doença localmente avançada, não tem a doença metastática, que a princípio prognóstico muito ruim, né? O tratamento cirúrgico não vai se impor nesses casos. O tratamento da doença limitada, a ressecção cirúrgica pode ser direta e pode ser de duas maneiras, ou endoscópica ou esofagectomia front. O tratamento endoscópico, né, a gente vê pouco no Brasil, até porque a maioria dos diagnósticos são tardios, não só no Brasil, né, mas a gente tem que ter em mente que quanto maior o T desse paciente, maior é o risco de disseminação linfonodal. Então, nesses casos, não se impõe o tratamento endoscópico. O T1A tem um risco de disseminação linfonodal muito baixo, então talvez esse seja o melhor caso para a gente ter essa indicação.
E o mais importante é que o estadiamento tem que ser, né, muito bom. E, infelizmente, os nossos métodos diagnósticos de estadiamento não são disponíveis na maior parte dos casos. O ultrassom endoscópico ele é pouco disponível e muito caro. E o PET também. Então, isso daqui é uma raridade. Tem que ser centros especializados. A princípio, não é a nossa realidade, pelo menos no sistema universal. Os pacientes com estadiamento clínico T2N0, ou seja, que a gente não identifica nenhum tipo de linfonodo na tomografia, ainda não se tem um consenso sobre que tipo de tratamento deve ser oferecido, se é o tratamento neoadjuvante prévio ou se é o tratamento cirúrgico direto. Alguns estudos mostram que tu tratando com a neoadjuvância, tu pode estar tratando demais esse paciente, oferecendo quimio e rádio sem necessidade. Mas, ao mesmo tempo, quando esses pacientes são submetidos à cirurgia, se vê que se tem doença linfonodal em 50% desses pacientes. Mas alguns estudos mostram que não faz diferença em relação à sobrevida nem à sobrevida livre de doença. Mas é uma discussão ainda. A princípio, não se tem uma conduta definitiva, assim, uma evidência forte. Os pacientes com doença localmente avançada, então a gente pode definir adenocarcinoma e carcinoma espinocelular também. Isso é importante porque pode mudar a abordagem de tratamento sistêmico que tu faz. E também a quimioterapia, a quimio-rádio definitiva. O tratamento do SEC, o principal estudo que tem é o CROSS, que foi publicado em 2012, foi feito na Holanda, principalmente. Teve mais, é engraçado que, por mais que a gente use como referência para o SEC esse artigo, a maior parte dos pacientes lá tinham adenocarcinoma, né? Como um país europeu, isso faz sentido. Mas a maior taxa de resposta patológica completa foi observada nos pacientes com SEC. Mas a vantagem da quimio-rádio pré-operatória foi observado nos dois grupos e não foi visto o fator da histologia como um fator prognóstico. O grupo do CROSS já disponibilizou, né, os seus resultados a longo prazo e confirmam, né, a teoria de que a quimioterapia quimio-rádio neoadjuvante é sim o melhor tratamento, né, para o câncer de esôfago e principalmente o SEC, né, para o tratamento da doença localmente avançada. O SEC também pode ser levado para quimiorradioterapia definitiva, em pacientes que têm uma performance ruim, em que estão muito desproteinizados, têm comorbidades associadas, e também tem os pacientes que fazem a neoadjuvância e têm resposta patológica e não querem ser submetidos à cirurgia. Então, o que isso implica? Tanto nesses pacientes que são submetidos à quimio-rádio definitiva, os que tiveram resposta patológica completa, não existe ainda um padrão de follow-up para seguir esses pacientes, e o que se observa é que existe maior taxa de recorrência. E aí, frente à recorrência, só mostrando que muitas vezes a gente tem que decidir, depois do estadiamento, se é levado à cirurgia ou não, né, o quadro clínico do paciente, a histologia, a localização e a resposta à neoadjuvância, tudo isso a gente tem que pesar o risco-benefício. E esses pacientes que têm resposta patológica completa ou que a gente decide por quimio-rádio definitiva e entram em segmento, a gente tem que saber que a maioria deles vai recidivar, principalmente no primeiro ou no segundo ano. E aí a gente criou uma nova situação, que é a ressecção de resgate. Isso é feito para outros tipos de tumores, principalmente o reto, mas no esôfago a gente vê que é diferente, que é mais difícil, né? Esse estudo, a princípio de 2015, mostra que a esofagectomia programada ou a de resgate, né, não muda, né, a sobrevida, mas não necessariamente outros serviços conseguem necessariamente esses números, porque a cirurgia de resgate naturalmente é mais difícil, né? Aqui as complicações, né? Esse estudo mostra que a mortalidade não é significativamente estatística, apesar
da fístula C. Mas isso, né, não necessariamente é reproduzível em outros serviços, né? A gente sabe que a cirurgia de resgate é muito mais difícil e, às vezes, a disseminação linfonodal já é bem avançada, então a seleção de casos, né, para a cirurgia de resgate tem que ser feita. Sobre o adenocarcinoma, além da quimioterapia e a radioterapia neoadjuvante, outra coisa que a gente pode fazer é a quimio perioperatória. O primeiro estudo que mostra isso foi em 2006, o estudo Magic Trial, que mostra a vantagem da quimio perioperatória para a cirurgia sozinho. Mostrou, mas principalmente nesse estudo foi selecionado mais pacientes com câncer de estômago, né? Então a gente vê o CIVERT 1 e o 2 não sendo a maioria do estudo, né? Sim, o estômago, e o tipo 3. E o 2, que é o verdadeiro de cardio. O 1, que é o de esôfago, a princípio era minoria. Mais recentemente, né, todo mundo está falando do FLOT, que aí já nem compara mais com a cirurgia isolada, compara com a químio do MEDIC, que é o ECF, mostra que esse estudo com a adição da outra droga teve benefício, o novo esquema quimioterápico teve benefício, mas principalmente só para adenocarcinoma, né? O estudo só selecionou adenocarcinoma. E nos pacientes que não toleram o FLOT, o que o NCCN recomenda fazer é FOLFOX, que é o que geralmente a gente tem visto nas nossas reuniões. Os pacientes com adenocarcinoma de transição têm sido submetidos no SUS ao FOLFOX perioperatório e tem tido uma tolerância, né, razoável, muito boa. Sobre a abordagem cirúrgica, existem vários tipos de cirurgia a ser feita, cada cirurgião tem a sua preferência, mas também não é só ter a sua preferência, existem as indicações. Né? A técnica clássica de Ivor Lewis é uma laparotomia com uma toracotomia direita, a de McCall, né, é feita em 3 campos, uma toracotomia direita com laparotomia e anastomose cervical. Essas duas podem ser feitas de maneira minimamente invasiva e híbrida, né, ou seja, combinando técnica aberta com a técnica laparoscópica. E a terceira técnica clássica também é a transhiatal. Então, basicamente, eu vou dar uma pincelada nisso para mostrar essas principais 3 técnicas que a gente mais usa. A Ivor Lewis, McCall e a transhiatal. A abordagem da toracotomia indo para a esquerda é incomum, né, mas pode ser feita em tumores que podem estar, né, em contato íntimo com o pericárdio, tudo isso. E a minimamente invasiva robótica, que parece ser um sonho, mas vai acontecer no Brasil, de maneira disseminada. O NCCN, eu gosto muito do NCCN quando coloca os princípios da cirurgia, né? Então, a ressecção esofágica tem que ser ditada pela localização do tumor, a gente tem que definir como que a gente vai substituir o esôfago, se é um conduto gástrico, o cólon, o jejum, e se o paciente está desnutrido, a gente sempre tem que dar preferência pela jejunostomia, não por uma gastrostomia, porque a gente tem que pensar em como a gente vai reconstruir esse paciente. Os tipos de cirurgia, os tipos de linfadenectomia, que pode ser standard ou em bloco, né, em 2 ou 3 campos. A linfadenectomia hoje, né, os pacientes, o NCCN recomenda pelo menos 15 linfonodos para ser removidos, mas isso mudou depois do advento da neoadjuvância, porque não se tem hoje em dia qual é a linfadenectomia correta a ser feita num paciente sendo submetido à neoadjuvância, né? A gente sabe que a neoadjuvância é o maior fator que muda a sobrevida dos pacientes, não necessariamente a linfadenectomia. Os pacientes que fazem quimio definitiva, a gente pode considerar a cirurgia de resgate. Comparando a técnica transhiatal à toracotomia, as indicações, contraindicações, em pacientes, a transhiatal pode ser feita em tumores baixos, já tumores mais altos, segmento superior e médio do tórax, a toracotomia pode ser considerada e é a melhor abordagem. Claro que depende do cirurgião.
As contraindicações, quando os T4B não são ressecáveis, e também tumores invadindo com contato com a aorta, com a carina, tudo isso se prefere a toracotomia. E as complicações, né, quando a gente faz anastomose intratorácica, a gente sabe que pode ter a mediastite. Mediastite é uma complicação bastante grave, com uma alta mortalidade. Falando sobre a esofagectomia transhiatal, a abordagem no abdômen, a gente tem que liberar a junção esôfago-gástrica, o hiato esofágico, né, e abrir o hiato. Quanto mais a gente conseguir dissecar nessa parte do tempo operatório, mais a gente consegue ganhar, mais facilita a dissecção. A dissecção transhiatal, aqui tem uma foto representativa de como deve ser feito, né, a entrada da dissecção do esôfago. Essa parte é bastante temerária, porque pode haver sangramento, né? Então, tumores mais baixos, né, tem melhor indicação a técnica transhiatal. Tumores com bastante aderência do tórax, do esôfago torácico médio ou superior, né, já podem ter sangramento. Talvez essa não seja a melhor abordagem. A gente vê aqui a técnica, uma imagem representativa, só a mão do cirurgião dissecando o esôfago torácico na sua parte posterior e a relação do esôfago na parte anterior também, relação com a carina. Na parte posterior, né, a veia ásico e a aorta, principalmente. A parte cervical, a incisão medial ao músculo esternocleidomastoideu, a secção do esôfago cervical, né, e a maneira como se passa para o abdômen através. Aqui ele usa um dreno de Penrose, fixa ao esôfago cervical e traciona após a dissecção transhiatal e confecciona o tubo gástrico. Nesse caso foi usado o estômago como conduto substituto ao esôfago, e a gente vê também a gastroepilóica direita sendo preservada, né? Isso é o que mantém a vascularização do conduto do tubo gástrico. E aqui um aspecto final, um esquema, mostra o tubo gástrico no mediastino posterior, anastomosado com esôfago cervical, e ali ele fez a piloroplastia, né? A miotomia do piloro, que é bastante discutível. Tem gente que advoga a favor, tem gente que advoga contra, mas serve para exemplificar. A esofagectomia Ivor-Lewis, em 2 campos, a laparotomia com a toracotomia direita, a gente vê a foto aqui, a relação com a veia ásico e o bronco-fonte direito. A dissecção do esôfago junto à traqueia, a bifurcação da traqueia e a disseminação linfonodal, a veia ásico ligada, mais para representar. A anastomose intratorácica, como eu já falei antes, uma vez que fistuliza, pode ser fatal para o paciente. E a esofagectomia de Meckel, que é feita em 3 campos, laparotomia, toracotomia direita e o tempo cervical, a anastomose é cervical. Aqui uma foto do paciente em decúbito ventral, já misturando, claro, a técnica minimamente invasiva. Uma foto do paciente em decúbito ventral, da toracoscopia, a gente vê a relação do esôfago com a veia ásico, com a aorta, do ligamento pulmonar inferior, e a dissecção, né, do esôfago, né, no seu tempo torácico. As complicações da cirurgia, principalmente complicações pulmonares, eu tirei essa tabela do estudo CROSS, que foi usado principalmente em cirurgia transhiatal e cirurgia em dois campos, laparotomia e toracotomia direita. A gente vê então que a complicação pulmonar é a que mais se representa no pós-operatório da cirurgia de esôfago. A taxa de fístula também é importante, né? A mediastinite, o quilotórax,
E também a mortalidade, né, no hospital em 30 dias ou até em 90 dias, alguns estudos selecionam porque isso é importante. A esofagectomia tem uma morbidade, né, e uma mortalidade que sempre deve ser levada em conta. Como seguir esses pacientes? Um paciente que a gente oferece tratamento trimodal, que é químio, rádio e cirurgia depois. A princípio, a gente não tem nenhuma evidência de adjuvância, né? Então, a gente inicia segmento para esses pacientes, e uma vez que recorrendo e a gente já ofereceu o tratamento definitivo para esses pacientes, a gente não tem muito o que oferecer. Então, não necessariamente a gente precisa seguir esses pacientes com tomografia, e sim conforme a sintomatologia deles. O principal é o exame clínico, o exame físico e, né, o cuidado do aspecto nutricional, porque esse paciente no começo vai desnutrir, mas a gente tem que continuar seguindo ele para que uma via alimentar seja sempre usada. O adenocarcinoma também, né, o paciente que tem disfagia, a gente tem que endoscopia para dilatar, é um recurso. Basicamente é isso. A recorrência, principalmente nos 3 primeiros anos, ou seja, o NCCN até fala que após 36 meses não necessariamente precisa se continuar seguindo esses pacientes. O manejo das sequelas do tratamento ou da própria doença, né? O NCCN fala porções pequenas, alimentares, paciente não deitar em decúbito dorsal, usar travesseiros. Se o paciente tem disfagia, avaliar a estenose de anastomose, fazer dilatação, a dieta, repor vitaminas, tudo isso. A princípio, seria isso. Para não passar muito do tempo, eu dei uma acelerada. Estão me ouvindo? Sim, sim. Acho que ficou muito bem, guris. Fizeram uma revisão ampla e é um assunto que a gente tem debatido bastante, né? Acho que resumindo para a forma mais prática, até para o pessoal que está menos familiarizado, o que a gente tem feito muito é cross e float, né? E a decisão mais difícil é não partir diretamente para a cirurgia e chamar realmente a oncologia clínica para eu colocar no esquema. Acaba atrasando nossa cirurgia, mas traz benefícios ao paciente. Então, acho que isso é algo que tem que ficar e tem que ficar mais comum do que tem apareceu no teu trabalho de conclusão. Mas gostei e acho que é importante a gente retomar as nossas aulas, as nossas discussões. Flauto, Angélica, por favor. Perdi os dois. Não, eu tô aqui escutando com a boca cheia. Desculpa. Tranquilo. Mas eu não tenho nada a acrescentar. Tá bom. Não tem nada. Não te preocupe. Mas acho que é isso. Acho que esse é o pensamento, né? A apresentação tá bem, a do Juan, claro que teve que correr um pouco, mas acho que em detalhes mais técnicos, assim, não tanto do assunto, mas na apresentação foi bem, colocou os artigos, expôs os artigos, sempre coloca referência embaixo, isso é importante, tá? E como vocês são avaliados também nisso, na forma de apresentação, apesar de a gente estar numa plataforma diferente, para atentar para esses detalhes, isso é importante, né? A gente manter sempre de onde é que está tirando aquela informação para quem está assistindo consiga se localizar e saber o que está fazendo. Mas muito bem, meus guris. Isso faltou a gente, nos congressos, a gente sempre vê o site do artigo no slide, isso, no princípio, com a aula ficou... Não, é algo de aprendizado, não é nada algo que não dá nenhum acrescentando isso. demérito à aula, tá? É só para ir formando isso, fica cada vez mais firme. Mas acho que também, acho que é por aí. Alguém tem algum questionamento? Enfim. Não sei se o Dr. Cláudio está por aí.
O Dr. Thiago também pode comentar. Eu só vejo o P ali, mas não sei se ele tá aí. Diga. Não, a gente teve um paciente que foi discutido com o Dr. Flauto no passado, o Coan vai lembrar, o Giovanni também. É o Antônio José Cruz de Mello, um paciente que tinha um SEC de esôfago a 30 centímetros da arcada, e ele tinha um linfonodo superclavicular à direita, se eu não me engano. E esse foi um paciente que gerou bastante discussão, porque inicialmente a gente considerou ele como paliativo, considerou ele como M1 por causa do linfonodo. Mas depois de revisar, enfim, de discutir o caso, a gente, em função exatamente do que o Giovanni e do que o Coa comentaram aí, essa classificação linfonodal, consideramos ele como tendo um linfonodo regional, e ele foi encaminhado para tratamento com intuito neoadjuvante, né? Embora eu tenha que revisar, acho que a dose de rádio dele até foi maior do que a do Cross, acho que não foi 41,4, acho que ele chegou a fazer 100 Gray, se eu não me engano. Mas, enfim, ele foi considerado como, inicialmente como paliativo e depois como intuito neoadjuvante. E isso me gerou muita dúvida, eu acho que os demais colegas também, exatamente por causa do linfonodo superclavicular. Então, não sei se o Dr. Paulo podia comentar especificamente sobre esse caso, acho que ele vai lembrar. E aí, será que falta por aí? Giovanni, parabéns pela aula, está muito bem. Falta? Professor, não sei se o senhor ouviu a pergunta do Cássio. Oi, estão me escutando agora? Agora sim, agora sim. Ah, tá. Eu tive que desligar a tecnologia que estava me atrapalhando, era muita tecnologia. Então, assim, antes de mais nada, acho que foram 2 aulas boas. Acho só que o Giovanni, a aula dele foi um pouco... Ele podia ter botado ela mais organizada ali. Ele foi um pouco para questões de disseminação linfonodal, voltou. Então, só para economizar o tempo aí. Do ponto de vista aí, o Coan, a única coisa que eu acho que ele falou, quando citou o Cross, a respeito de o Cross, apesar de ter mais adenocarcinoma do que o epidermoide, mas foi justamente o epidermoide que mostrou maior benefício, né? O subgrupo de epidermoides foram os que mostraram maiores benefícios, por isso que ele é muito utilizado, né? Tanto que a taxa de resposta completa, né, de resposta radiológica ou clínica completa, chega a quase 50% no epidermoide, né, após o cross, né. É muito importante, tem uma taxa de resposta muito boa e também uma melhora na sobrevida bem superior ao adenocarcinoma, tá? Quanto ao caso que o Cássio estava falando do linfonodo supraclavicular, a gente foi logo que agora no início do ano surgiram 2 pacientes, até por coincidência, né? E a gente foi rever essa questão. E, na verdade, é uma atualização do TNM, né? Que o TNM anterior considerava linfonodos de tronco celíaco e mais distantes, vamos dizer, supraclavicular, como doença metastática, né? Até a 6ª ou 7ª edição. Na última edição, agora, já não é mais considerado como doença metastática e, então, não é mais excluído, vamos dizer assim, do tratamento neoadjuvante. Esses pacientes podem entrar em neoadjuvância e depois seguir tranquilamente no tratamento trimodal, aí, completar com cirurgia, se for o caso, né? A única questão é que, às vezes, um dos nossos pacientes, eu acho que era uma tumor de esôfago cervical, se eu não me engano, esse que o Cássio falou, que daí sim, são pacientes que têm uma pior, eles têm uma sobrevida pior do que terço médio ou inferior quando é epidermoide, né? É a única ressalva aí em relação a esse paciente que eu botaria. Outra coisa para a gente levantar, sem querer prolongar a discussão, mas enfim, outra coisa para a gente levantar é que se esse linfonodo for considerado regional, talvez a gente deva pensar em estender linfadenectomia, né? Se esse linfonodo não reduzir com a neoadjuvância. Sim. Fazer uma linfadenectomia em 3 campos. Sim. É uma possibilidade, com certeza.
Só buscando algo da apresentação, que quando comentou de cirurgia de resgate, né, que a princípio o resultado seria semelhante, quando a gente consegue fazer cirurgia de resgate, né? Esse é o grande problema dela, a gente perder esse paciente no meio. O tratamento continua sendo passar por cirurgia, ele é trimodal, né? A gente não abandona a cirurgia pela resposta completa. Apesar desse mesmo resultado, é só quando a gente consegue realmente completar, né? Não se mantém de outra forma. Só para ressaltar esse detalhe ali, para não ficar parecendo que é a mesma coisa. Não, Concordo ainda estudando a gente contigo, um monte. só. O trimodal é exatamente isso. O paciente que tem condição clínica e está num centro de excelência, digamos, tem a experiência, o paciente que consegue fazer a cirurgia de resgate tem mesmo os poucos artigos que mostram uma sobrevida igual a quem fez a neoadjuvância, né? Tanto que isso aí, até vou dizer assim, vamos dizer, uma nova fronteira aí no tratamento de neoplasias de esôfago é justamente isso, né? Está se começando a questionar se os pacientes não podem ir ao tratamento quimio-radioterápico e depois, se tiverem uma resposta radiológica, clínica completa, se eles não podem seguir em acompanhamento e só irem à cirurgia em sinal de recidiva, né? Então, são novas coisas que estão surgindo aí. A cirurgia de resgate talvez venha a ficar mais popularizada aí num futuro próximo em câncer de esôfago. E a gente teve uma experiência, eu até considero positiva recentemente. Foi um paciente que, infelizmente, teve algumas coisas que não foram bem, mas de uma forma geral foi uma cirurgia, um resgate pós-radioterapia em dose total, né? 1 ano após a radioterapia, a gente conseguiu fazer uma ótima cirurgia, e o Coan fez uma ótima cirurgia no paciente, e é possível, né? Eu acho que é uma coisa que vai ficar mais frequente aí no futuro. Então, acho que é isso, gurizada. Alguém mais tem algo a acrescentar? Não? E o que é semana que vem? Adenocarcinoma. Vai começar a Cortou. descer o trato gastrointestinal. A princípio, a primeira aula é de esôfago, a semana que vem é estômago. Tá bom, segue a ordem.